Uma decisão que pode transformar o futuro da segurança global. O Canadá acaba de romper com um contrato histórico de 20 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Nos últimos dias, o governo canadense tomou uma postura sem precedentes: rejeitar uma aliança estratégica com os Estados Unidos em meio a um momento de tensão política e econômica. O que parecia ser uma parceria sólida está agora à beira do colapso. O Canadá decidiu seguir um caminho audacioso, buscando alternativas na Europa e na Ásia. Especialistas no assunto, como o Dr. Arthur Green, especialista em defesa e geopolítica, alertam para a gravidade do momento. O Canadá está dando um passo histórico e arriscado, afirma. Não se trata apenas de submarinos, trata-se de garantir que o país tenha controle total sobre sua capacidade de se defender, sem depender de um aliado que já está enfrentando uma série de questões internas e externas. A decisão do governo canadense não pode ser ignorada. Em um cenário onde as mudanças climáticas abrem novas rotas marítimas e a competição por recursos no Ártico cresce, o Canadá sabe que precisa se preparar para um futuro incerto. O país opera atualmente uma frota de submarinos Victoria, comprados usados da Marinha Real do Reino Unido há mais de 2 décadas. Mas esses submarinos, que foram adquiridos como uma solução temporária, enfrentam sérios problemas de manutenção e disponibilidade. Em muitas ocasiões, apenas uma embarcação está operando. Agora, o Canadá planeja investir 60 bilhões de dólares canadenses, ou 43 bilhões e meio de dólares americanos, para construir uma nova frota de submarinos. Uma medida que visa fortalecer sua presença no Ártico e garantir sua segurança, longe das pressões de potências estrangeiras. Entretanto, a reação de Washington não demorou. O presidente Donald Trump não poupou críticas, acusando o Canadá de trair os Estados Unidos e enfraquecer a aliança de defesa da OTAN. Para a administração americana, a decisão canadense prejudica a indústria de defesa dos Estados Unidos e coloca em risco a segurança nacional. A resposta do primeiro-ministro canadense Mark Carney foi direta e assertiva. Estamos tomando uma decisão que assegura nossa independência e nossa capacidade de proteger o que é nosso, sem depender de potências estrangeiras. E é nesse contexto de transformação estratégica que o Canadá agora busca um futuro no qual tenha total controle sobre suas capacidades de defesa, sem estar à mercê das vontades políticas de seus aliados. O impacto de uma decisão histórica começa a se desenrolar, atingindo a vida cotidiana dos canadenses. O que parecia ser uma mudança estratégica nas altas esferas do poder, agora reflete na rotina de milhares de cidadãos comuns. Em Ottawa, nos últimos 6 meses, os preços de alimentos essenciais dispararam. O mercado de alimentos sofreu um aumento de quase 25% em itens como leite, carne e até produtos enlatados. A decisão de segurança nacional, que parecia isolada no campo militar e político, agora entra nas casas dos canadenses, afetando diretamente suas compras no supermercado. A escalada da inflação, impulsionada por tarifas elevadas sobre produtos de defesa e pela instabilidade no mercado de armamentos, começa a impactar a vida das famílias. A inflação canadense, que já superou 7%, atingiu seu nível mais alto desde os anos 90, e o peso está caindo de forma mais intensa sobre as classes médias e baixas. O economista Ross McKittrick, da Universidade de Guelph, afirma: o que começou como uma decisão estratégica agora é um colapso de setores fundamentais da economia canadense. Estamos falando de uma crise que, a princípio, parecia restrita ao campo militar, mas que agora está afetando as finanças de cada canadense. O custo de vida no país disparou, mas os desafios vão além dos preços nas prateleiras. O impacto está sendo sentido no mercado de trabalho, onde mais de 100 mil postos de trabalho estão em risco. Os setores ligados à indústria de defesa, como a fabricação de componentes eletrônicos, tecnologia de sonar e materiais especializados, enfrentam quedas significativas nas contratações.
E enquanto o mercado de defesa entra em crise, outras áreas dependentes da indústria naval começam a sentir os primeiros sinais de estagnação. No setor imobiliário de Ottawa, a desaceleração já é visível. Os preços dos imóveis caíram cerca de 15% nos últimos 3 meses, com um aumento na oferta de propriedades que não conseguem ser vendidas. Isso significa para as famílias menos empregos, salários mais baixos, menos acesso ao mercado imobiliário e um futuro incerto. As cidades menores, como Calgary e Saskatoon, estão entre as mais afetadas. Sem a infraestrutura necessária para lidar com o aumento dos custos e a pressão sobre os orçamentos, muitas pessoas estão se encontrando em uma situação insustentável. O aumento das tarifas sobre produtos importados que antes eram acessíveis se transformou em uma bomba-relógio para os orçamentos familiares. A tensão econômica não é mais um reflexo distante de decisões políticas. O impacto agora é imediato e visível. Alerta o professor Dr. Jonathan D. Ostry, especialista em economia. Estamos observando o início de uma crise econômica que vai muito além da indústria de defesa. O aumento das tarifas, a perda de empregos, a instabilidade no mercado imobiliário e a desaceleração da construção são apenas os primeiros sinais de uma tempestade econômica que pode afetar as gerações futuras. O Canadá está à beira de uma crise mais profunda. A pressão sobre o mercado financeiro é palpável. A Bolsa de Valores de Toronto já registrou perdas significativas e as ações de empresas ligadas à defesa e à tecnologia estão sofrendo quedas abruptas. Enquanto isso, o dólar canadense enfrenta uma volatilidade crescente. O que parecia ser uma questão de segurança nacional, com uma disputa geopolítica envolvendo a construção de submarinos, agora se transforma em uma questão de sobrevivência econômica para os cidadãos comuns. Nos últimos meses, os sinais de que essa escolha poderia ter implicações ainda piores começaram a se tornar claros. A inflação no Canadá disparou para níveis nunca vistos desde os anos 90. Preços de alimentos essenciais como leite, carne e até produtos enlatados subiram quase 25%, tornando a ida ao supermercado uma tarefa cada vez mais difícil para a população canadense. Mas o impacto não se limita a uma alta de preços. A decisão de Ottawa de recusar os estaleiros americanos e buscar fornecedores internacionais gerou um efeito dominó que atinge diretamente o bolso da classe média e das famílias de baixa renda. O custo de vida no país já está sendo moldado por essa crise. O aumento nos impostos, como anunciado pelo governo para financiar a transição na indústria de defesa, começa a pesar ainda mais. Além disso, o mercado de trabalho está sendo pressionado, com mais de 100 mil postos de trabalho diretamente impactados, especialmente nas indústrias de tecnologia, defesa e construção. Os sinais de desaceleração econômica são visíveis não apenas nas grandes cidades, mas também em pequenas localidades que dependem de uma economia mais estável e diversificada. O impacto nas tarifas e na oferta de produtos importados está colocando um fardo insustentável, que agora enfrenta uma nova desigualdade, onde o aumento dos custos essenciais não é mais uma possibilidade distante, mas uma realidade diária. Enquanto isso, nas ruas de Ottawa e de outras grandes cidades, a população já sente o peso da incerteza política. O governo de Donald Trump não se limitou a afetar apenas as finanças domésticas, mas passou a pressionar de maneira cada vez mais incisiva os aliados do Canadá. No final de maio, os Estados Unidos anunciaram um pacote de tarifas adicionais sobre uma gama de produtos canadenses, um golpe direto na agricultura, na indústria de tecnologia e no comércio em geral. O que começou como uma disputa sobre a construção de submarinos rapidamente se transformou em uma crise de confiança entre os aliados. Em discursos carregados de tensão, Trump foi claro: ou o Canadá se submete aos interesses americanos, ou estará pronto para enfrentar as consequências de um isolamento econômico e político. Estamos falando de uma crise na maior aliança militar do mundo,
afirmou o presidente dos Estados Unidos. O Canadá está colocando em risco a unidade da OTAN. Ou voltamos ao bom caminho, ou teremos que enfrentar as consequências. O mercado imobiliário, um dos pilares da economia canadense, já sofre os efeitos da desaceleração. Em Ottawa, os preços dos imóveis caíram cerca de 15% nos últimos 3 meses, e uma crescente oferta de propriedades não consegue ser vendida. Enquanto isso, a classe média se vê mais pressionada do que nunca. Com o aumento da inflação e a incerteza econômica, muitas famílias já não sabem se poderão manter seus padrões de vida. Em meio a tudo isso, o primeiro-ministro Mark Carney enfrenta uma pressão crescente. A política externa do Canadá, que até agora buscava equilíbrio e diplomacia, está sendo questionada internamente. O que antes parecia ser uma luta por autonomia, agora se reflete em uma crise de identidade nacional. Ceder pode significar perder a credibilidade de uma geração de aliados, mas insistir em sua linha dura pode forçar o país a um futuro de isolacionismo e alianças fragmentadas. A crise não está apenas afetando a economia interna do Canadá, mas também reverbera nos mercados globais. O preço do petróleo, crucial para a economia canadense, já começou a subir, enquanto negociações de gás natural e minerais essenciais para a defesa e a energia global começam a ser afetadas. O Canadá, que antes era visto como uma potência estável, agora se vê em um cenário onde o custo de manter suas operações pode ultrapassar o que pode suportar. O futuro do país, sua soberania e seu papel no palco global estão em jogo. À medida que os efeitos da decisão do Canadá de romper com os Estados Unidos continuam a se expandir, o Canadá, que antes era visto como um modelo de estabilidade e força diplomática, agora se vê imerso em uma crise econômica e política sem precedentes, cujas consequências podem se estender por décadas. Os preços de itens essenciais dobraram, o mercado imobiliário entrou em colapso e os empregos estão desaparecendo a cada dia. O país que antes tinha uma economia robusta, agora se vê em uma espiral descendente, com setores cruciais, como a indústria de defesa, passando por uma desaceleração catastrófica. Mas o custo não é apenas financeiro. O preço mais alto que o Canadá paga por essa busca incansável por autonomia é a perda de confiança de seus aliados mais próximos. A União Europeia, uma vez uma das maiores defensoras da soberania canadense, agora começa a questionar suas relações com Ottawa. O Reino Unido e a França, temendo os impactos da decisão canadense, já se aproximam dos Estados Unidos, colocando a estabilidade da OTAN em risco. A crise interna que o Canadá vive agora ameaça desestabilizar uma aliança militar que, por décadas, foi a espinha dorsal da segurança do continente norte-americano. E ainda assim, o governo canadense mantém firme sua postura, afirmando que a soberania do país deve ser priorizada a qualquer custo. Em um discurso recente, o primeiro-ministro Mark Carney reafirmou a determinação de Ottawa de continuar seu caminho, apesar dos desafios que surgem a cada novo dia. Mas a resistência de Ottawa, longe de ser uma demonstração de força, começa a soar como um apelo desesperado, tentando manter uma aparência de controle diante da tempestade que já está em curso. Os especialistas alertam que, se o Canadá continuar nesse caminho, o impacto nas futuras gerações será horrível. O padrão de vida da população pode nunca mais voltar ao que foi no passado. O país, antes um exemplo de estabilidade, corre o risco de se tornar irrelevante na geopolítica mundial. As decisões tomadas hoje estão reescrevendo o futuro do Canadá. E o preço dessa reescrita será pago não apenas pelas atuais gerações, mas pelas futuras, que podem ver seu país fragilizado e isolado. O que antes parecia uma luta pela autonomia, agora se revela como uma crise existencial. A batalha por soberania, que começou com um desafio aos Estados Unidos, se expandiu para uma guerra econômica e política que poderá mudar para sempre a posição do Canadá no mundo. A pergunta que se coloca agora é:
O que o país está disposto a sacrificar para manter sua independência e até onde esse sacrifício poderá levá-lo. À medida que o Canadá entra em um futuro cada vez mais incerto, fica claro que os próximos capítulos dessa história serão profundamente significativos. As repercussões de suas ações reverberarão no comércio global, nas alianças internacionais e, mais importante ainda, na vida cotidiana de milhões de canadenses. O que está em jogo não é apenas a autonomia nacional, mas a própria sobrevivência econômica e política do país. A história está longe de ser concluída. E à medida que novos desenvolvimentos surgem, o impacto dessa decisão histórica se estende por fronteiras, mercados e vidas. O Canadá está enfrentando um futuro que, agora mais do que nunca, parece ser uma incógnita. O que sabemos com certeza é que os próximos passos do país serão cruciais para determinar o destino de gerações inteiras. Se você se preocupa com o futuro do Canadá e quer acompanhar os desdobramentos dessa história, inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e deixe seus comentários abaixo. Queremos ouvir sua opinião sobre o que vem por aí. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada e nos vemos em breve para mais análises e atualizações. Até a próxima.